E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o especialista em reprodução assistida, Dr. Aristides Manuel Bragueto, que já está aqui conosco. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando de assuntos tão interessantes. Exatamente. Doutor, explica pra gente, quando exatamente é necessário partir para a reprodução assistida? Bom, vamos explicar um pouquinho o que é reprodução assistida. Reprodução assistida é quando o médico intervém no processo reprodutivo natural. Ou seja, a gente assiste o processo reprodutivo melhorando o seu desempenho. E existe algum exame, doutor, que comprova a infertilidade no homem e na mulher? Toda vez que abordamos um casal com infertilidade, nós fazemos inúmeros exames, vamos dizer aí ao redor de 40 exames, 45 exames, tanto do homem quanto da mulher, para a gente ter uma ideia da capacidade reprodutiva desse casal e assim nós podermos escolher uma boa estratégia para esse casal conseguir ter o seu bebê, que obviamente não está conseguindo. Sim. E doutor, qual que é a diferença? Porque algumas pessoas confundem, né, a reprodução assistida com a fertilização in vitro. Qual que é a diferença entre os dois? Bom, vamos lá. A reprodução assistida, ela é dividida em dois níveis. O nível de baixa complexidade, que envolve a inseminação intrauterina, então é um tratamento mais simples, onde parte do processo ocorre dentro do organismo feminino, e a fertilização in vitro, que o próprio nome induz a entender, é que a fertilização do óvulo com o espermatozoide é feito dentro do laboratório, por isso ganha essa conotação e esse é o que a gente chama de alta complexidade, onde nós conseguimos ter os nossos melhores resultados e tratar os casos com maior dificuldade para engravidar. Sim. E doutor, a reprodução assistida, ela pode ser escolhido o sexo do bebê? Bom, vamos lá. A escolha do sexo vem através do estudo genético do embrião. Nós não só sabemos o sexo, como também sabemos a sua formação cromossômica. E é daí que que conhecemos qual é o sexo do bebê. Mas no Brasil, por um problema ético, a escolha de sexo, que é chamado sexagem, não é permitida. Inclusive, na última determinação agora de junho de 2021, saiu uma determinação onde os casais não podem saber, quando solicitam o estudo genético, qual é o sexo do embrião. Não é permitido vir mais no laudo qual é o sexo do embrião, porque se entende que o estudo, a sexagem, pode implicar em preconceito de um sexo ou do outro. Nossa. Então, no Brasil, não é permitido. Então, legalmente falando, não pode. Não pode ter essa escolha. Nós temos a tecnologia, sabemos o sexo do embrião, mas ele não pode ser feito com esse intuito. Ele só pode ser feito, a escolha do sexo, quando nós fazemos isso no intuito de prevenir doenças. Vamos falar uma muito comum, a hemofilia. A hemofilia é comum nos meninos e não nas meninas. Então, os casais que têm a hemofilia genética, ou seja, tem na sua família, a gente pode fazer a sexagem. Para pesquisa de doenças, isso é permitido. Seria uma biópsia, né? Isso mesmo, uma biópsia no embrião, para saber se tem algum problema ou saber qual o sexo para prevenir a doença. Entendi. Doutor, e o que define um embrião saudável, um bom embrião? Bom, eu sempre digo isso, que não existe pessoas saudáveis, né? Todos nós temos problemas genéticos que estão inibidos por um outro gene que vive junto com ele. Então, falar assim, eu quero ter um bebê saudável, sem nenhum problema, nenhuma doença, isso infelizmente na raça humana não existe. O que nós temos, obviamente, dentro dos estudos genéticos, é a avaliação cromossômica, ou seja, qual o embrião que tem o número e os pares de cromossomos adequados, que todo mundo conhece quando isso está alterado e tem um a mais no par 21, a síndrome de Down. Então, quando a gente estuda e fala de um embrião saudável, nós estamos falando saudável geneticamente apenas e do ponto de vista cromossômico. Sim. E doutor, o fator emocional também pode influenciar no tratamento, para quem está no tratamento? Bom, esse é um outro ponto super importante e bem perguntado. E assim, nós entendemos que a reprodução humana tem problemas biológicos. Culpar exclusivamente a parte emocional e comumente é culpado a mulher, que o problema emocional é da mulher, é mais uma injustiça feita a ela, tá? Nós temos problemas biológicos Sim. e temos que encarar isso como ciência. Sim. Mas nós entendemos, por outro lado, que tanto o homem quanto a mulher,
quando passam sobre um processo de fertilização in vitro, estão, vamos dizer assim, exigidos do ponto de vista emocional, uma exigência muito grande. Então, quanto mais equilibrado emocionalmente está o nosso organismo, todos os sistemas funcionam melhor, inclusive o sistema reprodutivo. Sim. Então, nesse aspecto, nós temos um ponto positivo, mas tem que tomar muito cuidado para não cobrar da mulher colocar mais esse cargo sobre a mulher. Na realidade, o problema do tratamento reprodutivo é do médico, ele que tem que resolver o problema. E doutor, depois que o tratamento deu certo, já está lá vindo o bebê, muda algo na gravidez, durante a gravidez? Tem alguma restrição a algo ou é gravidez normal? Durante a fertilização in vitro, os bebês as gestantes são acompanhadas até 10, 12 semanas, porque nós estamos cuidando para que não ocorra um aborto e estamos vigiando de perto essa gravidez. Sangramento também. Exatamente, para poder fazer as correções hormonais que são necessárias. Depois disso, depois de 12 semanas, é uma gravidez absolutamente igual a outra. E um outro ponto importante para colocar, que é uma dúvida muito grande que as pessoas têm, será que esses bebês advindos de tratamentos de fertilização in vitro têm um risco maior de ter problemas, ter doenças? Não, isso é exaustivamente estudado. Sim. E o risco é exatamente igual de uma gravidez natural. E doutor, por exemplo, caso não tenha dado certo a primeira tentativa, quanto tempo depois a mulher pode testar novamente, tentar novamente uma próxima reprodução? Nós temos duas situações diferentes. A primeira é quando um casal transferiu embriões, não engravidou e tem embriões excedentes criopreservados no laboratório. Aí nós podemos, logo depois da falha, eventualmente nós fazemos alguns estudos para entender a falha e a paciente já está apta para transferir. No caso de pacientes que transferiram embriões e não engravidaram e não têm embriões excedentes, nós temos que fazer de novo o processo de estimulação e normalmente nós esperamos ao redor de 30 dias para começar um novo tratamento. Tem também a ver com o ciclo menstrual também, não tem? Sim, nós temos 2 janelas dentro do ciclo menstrual para fazer a estimulação da ovulação. A janela mais frequente e mais comum do período menstrual e uma outra janela logo depois que a mulher ovula. Então nós temos duas datas com diferença de 15 dias onde a gente pode iniciar o tratamento. Que bacana. Doutor, é uma aula, né, que a gente teve aqui no Banho de Mulher. Muito obrigada pela sua participação. A gente já desvendou aí essas perguntas que o telespectador também traz para a gente. Muito obrigada pela sua participação e foi uma honra trazê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter ajudado aí as pessoas a ter um conhecimento um pouco melhor na área reprodutiva. Que bacana. Obrigada, doutor. Obrigado a você.